Saúde os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. Que essa tarde o Senhor possa estar aí abençoando a vida de cada irmão, abençoando os seus lares, as suas famílias. E nesta hora eu quero aqui trazer uma passagem da palavra do Senhor e que essa passagem possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. Quero aqui trazer uma passagem no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a seguir. A palavra nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazeis segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. E sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus amados, esta tarde nós estamos diante desta passagem, uma passagem de grande importância para as nossas vidas. E esta passagem, ela nos fala de Elias, um grande homem de Deus daquela época, e nós vemos ali o desafio que Elias fez naquele monte. A palavra nos registra que
Já tinha passado 3 anos que Elias tinha dado a profecia que não choveria sobre a terra. Por 3 anos, ficou sem cair uma gota sequer de chuva sobre a terra. E aqui nós vemos, nesse relato, nos dizendo que a fome ali estava extrema. A situação do povo estava terrível. E nós vemos um quadro alarmante de quando um povo não busca Deus, não se coloca na presença de Deus, não reconhece Deus como o único Senhor da vida deles. A palavra nos diz em 1 Reis 18, 21, que o povo estava cocheando entre os 2 pensamentos. Não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. Baal era um deus dos cananeus naquele tempo. Era um deus da fertilidade. A crença daquele povo era que as colheitas, as boas colheitas, a chuva que vinha do céu, se devia adorar a Baal. E nós vemos a crença daquele povo, daquela terra, entrando no meio do povo de Deus. Devido ao casamento de Acabe com Jezabel, onde ela veio de um povo que servia a Baal, que servia a idolatria, e ela veio e se instalou a idolatria dentro do povo de Israel. O que eu digo aos amados nessa tarde, que a glória de Deus, Ele não se divide ela com ninguém. E o povo de Israel foi um povo escolhido, um povo separado para servir o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Um Deus que tirou aquele povo da terra do Egito, fez eles atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Foi um Deus que levou aquele povo para o deserto, mas ali 40 anos sustentou aquele povo com maná que descia do céu. Mas nós vemos aqui que o tempo se passa e aquele povo esquece das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, dos sinais do Senhor, esquece dos seus preceitos, esquece da sua palavra, e isso fez com que o povo de Israel se corrompesse e decaísse da sua fé.
coisas terríveis, meu amado, é quando uma pessoa cai da sua fé, da sua confiança no Deus vivo. Aquele povo esqueceu dos benefícios de Deus, da operação de sinais do Senhor. E quando nós vemos aqui, no tempo de Elias, o povo estava se corrompido, não sabia se servia a Deus, se não servia a Baal. Então o povo ali estava cocheando entre dois pensamentos. E quando eu digo, os irmãos, quando um povo ou uma pessoa está cocheando em dois pensamentos, não tem como Deus operar na sua vida, não tem como Deus abençoar. E a situação daquele povo se tornou difícil. 3 anos sem chuva, a fome reinando, a situação cada vez mais difícil, até o ponto de o Senhor dizer para Elias: apresenta-te a Israel novamente. Eu fico olhando, irmãos, o Senhor, Ele é cheio de misericórdia, de compaixão com as nossas vidas. Porque o Senhor, por mais que uma geração é rebelde, por mais que um povo é rebelde, por mais que uma pessoa é rebelde, o Senhor sempre está oferecendo a misericórdia dEle para as nossas vidas. E ali ele pediu Elias para se apresentasse o povo. E Elias ali apresentou e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se serve a Deus ou se serve Baal? E Elias disse para aquele povo: se Deus for o Senhor, servir. Se Baal for o Senhor, servir também. Ali ele colocou um desafio. Chamou todo o povo, como está escrito aqui no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Uma das coisas terríveis também, meu amado, aqui quando fala que o altar do Senhor estava quebrado. Isso mostra que o povo não estava servindo a Deus, que o povo não estava buscando o Senhor. E quando um povo não busca o Senhor, as situações ficam difíceis. Quando uma pessoa não busca Deus, quando uma família não busca Deus, as coisas ficam difíceis. Por isso, muitas vezes, nós vemos as lutas, nós vemos as dificuldades das pessoas, porque o Senhor, Ele deseja que uma pessoa serve Ele com total, com a vontade máxima. Porque o Senhor, Ele não quer uma pessoa somente pela metade. E nos dias de hoje nós vemos muito isso. A pessoa, ele não sabe se ele serve a Deus, se ele serve ao mundo. E muitas vezes as pessoas ficam divididas. Existe uma passagem de grande importância que nos fala, né? Buscai a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma.
Amai o Senhor. Eu fico olhando, meus amados, quantas dificuldades, até mesmo no meio do povo de Deus. As pessoas estão enfrentando problemas, lutas, mas não conseguem fazer uma entrega total da sua vida ao Senhor. É como está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas muitas vezes nós vemos, as pessoas não conseguem fazer essa entrega total nas mãos do Senhor. E isso impede de Deus de realizar grandes bênçãos, grandes milagres, mudar a vida da pessoa. Porque elas não conseguem fazer uma entrega. Não adianta muitas vezes a pessoa cochear em dois pensamentos. Ela não sabe se ela serve a Deus, se ela serve ao mundo. E Deus, Ele deseja que nós façamos uma entrega total a Ele, para que Ele possa operar grandes bênçãos nas nossas vidas. Nessa tarde, meu amado, eu te pergunto, como está a sua vida diante de Deus? Como você está servindo a Deus? Como estão os seus pensamentos? Será que os seus pensamentos não estão cocheando entre servir a Deus ou não servir? Será que você tem feito uma entrega total a Deus? Porque Deus, Ele requer isso das nossas vidas. Adorar Ele, buscar Ele de todo o coração, de toda a tua força. Porque Deus, Ele não aceita dividir a sua glória. Ele não aceita dividir a sua adoração. Nós vemos esta passagem aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vemos também Jesus ali ensinando os seus discípulos, não tem como você servir a dois senhores, ou você agrada um, ou você agrada o outro. Jesus mesmo disse, não tem como você servir a Deus e Mamon. Não tem como você servir a Deus e Baal ao mesmo tempo. Ou você há de agradar um e desagradar o outro. E nós precisamos, meus amados, é agradar Deus. É agradar o Senhor. E para agradar o Senhor, muitas vezes nós temos que renunciar a nós mesmos. Renunciar aos deleites do mundo. A nossa vida de servir a Deus é uma vida de renúncia, para que nós venhamos a ser abençoados. E muitas pessoas não conseguem renunciar, nem a si mesmo, nem às coisas do mundo. E elas ficam divididas entre servir a Deus e entre servir as coisas do mundo. E eu pergunto a você, nessa tarde, como você está diante de Deus? Será que você está agradando o Senhor? Será que você está agradando a Baal? Porque muitas vezes isso é impedimento de Deus abençoar a sua vida. E aqui nós vemos, nessa tarde, que o altar, ali no tempo de Elias, estava quebrado. 3 anos se passaram, mas Elias chamou aquele povo para um concerto.
para reparar o altar do Senhor. Eu digo a você, será que você tem reparado o altar do Senhor? Será que você tem oferecido sacrifício a Deus todos os dias no seu altar? Ou ele está quebrado? Aqui altar significa a sua vida. Será que você tem oferecido a Deus sacrifício? Tem oferecido a Deus adoração devida? E aqui nós vemos Elias chamando o povo para o concerto. Olha que eles estavam na aflição, estava na situação difícil, 3 anos sem chover, a fome estava reinando. E aquele povo estava precisando de Deus. Mesmo tendo a sua visão fechada, onde estava adorando a Baal, eles estavam cegos espiritualmente, tinha caído da fé verdadeira. Meus amados, como está a sua vida? Nessa tarde, o Senhor te chama para um concerto. E que concerto é esse? De você reparar o altar do Senhor. Talvez você está precisando de bênção, de milagre. Você precisa reparar o altar do Senhor, para que Deus possa derramar uma chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu fico olhando aqui, meus amados, e aquele povo, a palavra diz que eles se reuniram. Elias pegou ali 12 pedras, que simboliza as tribos de Israel. E aqui a palavra nos diz, Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei isto a 2ª vez. E o fizeram a 2ª vez. Disse ainda, fazei a 3ª vez. E o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondeu-me o Senhor, responde-me, Senhor, responde, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu. Deus aprovou aquele sacrifício que foi oferecido naquele dia. Caiu fogo do céu
e queimou o holocausto. Isto mostra, meu amado, que Deus ouviu a oração de Elias, que Deus aceitou o conserto daquele povo diante dele, naquele momento. Então houve uma aceitação ali da parte de Deus, porque aquele povo em si, eles se arrependeram, porque estava num caminho errado, estava servindo um Deus que não era Deus, os pensamentos daquele povo estavam errados, porque no pensamento deles, Baal é que trazia a fertilidade, Baal é que trazia a chuva. No pensamento daquele povo, era Baal que trazia o sustento. Mas ali Deus estava mostrando que Ele está acima dos deuses criados pelas mãos dos homens. Deus está acima de todas as coisas. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que faz descer chuva do céu. É o Deus que traz abundância na vida e na família das pessoas. Então, meu amado, muitas vezes o engano vem na vida das pessoas. Muitas vezes uma pessoa de Deus, ela se esquece dos feitos, da obra do Senhor. Mas ali Deus estava mostrando que Ele é o Deus que está acima de todos os deuses. E que Ele é um Deus que manifesta. Eu queria dizer a você, nessa tarde, que nós servimos um Deus que manifesta nas nossas vidas. É um Deus vivo que nós servimos. É um Deus que faz presente na nossa vida. Nós não servimos um Deus qualquer, não, é um Deus que faz presente nas nossas vidas, é um Deus que nos abençoa com as chuvas do céu, é o Deus que traz ali, o mantimento, o sustento para a nossa casa, para a nossa família, é o Deus que nós servimos. E nessa tarde, eu digo a você, faça um concerto com esse Deus, faz uma aliança com o Senhor. Talvez o teu altar está quebrado, mas renova esse altar diante do Senhor, porque o Senhor quer derramar bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, assim como Ele abençoou o povo de Israel naquele dia, onde Israel ali aboliu, acabou com a idolatria. Ali Deus, Ele operou uma grande bênção. Quando nós deixamos certas coisas de lado e buscamos esse Deus verdadeiro, nós somos abençoados. Que nessa tarde o Senhor te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua família, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.